Irmãos, convido a igreja a abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade às declarações do Eu Sou. Hoje nós vamos ver a terceira declaração de Cristo. Eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos fazer, irmãos, por gentileza, uma leitura participativa. Casé, bota um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares até o versículo 18, tá, irmãos? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Queridos, todos os versículos 7, por gentileza. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Queridos, aqui estamos diante de uma declaração forte de Jesus. Na realidade, irmãos, são duas declarações do eu sou que temos nessa pequena porção da Escritura. Os irmãos perceberam que Jesus falou que eu sou a porta, mas vocês também puderam perceber que Jesus afirma que ele é o bom pastor. Na realidade, irmãos, toda essa sessão, ele tem um tema geral, que é Jesus como bom pastor. A declaração do eu sou, ele está dentro dessa sessão maior, dessa parábola maior, dessa alegoria maior. Então, hoje nós vamos observar apenas do versículo 6 ao versículo 9. Eu fiz questão de ler toda a sessão
para que os irmãos entendam o contexto, tá? Mas hoje nós iremos observar apenas a declaração do eu sou a porta. Tudo bem? Queridos, nós observamos que o maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro, nem de oportunidade ou de conhecimento. O maior problema do homem é que ele está separado de Deus. E pior, ele tenta resolver isso do jeito totalmente errado. Tenta ser melhor, tenta ser religioso e até tenta construir a sua própria porta. Contudo, a Bíblia é clara ao afirmar que o homem sem Cristo não entra pela porta, pois ele está completamente perdido. E é exatamente nesse cenário, irmãos, que Jesus faz uma declaração chocante no versículo 7. Eu sou a porta. Não é uma sugestão, não estamos diante de uma mera possibilidade, não é uma entre várias vias possíveis. Eu sou a porta é uma afirmação exclusiva, absoluta e completamente ofensiva ao pecado humano. Porque se Jesus, irmãos, é a porta, então não existe outro caminho. Então toda tentativa humana de construir a sua própria porta é insuficiente. Ou você entra por ele, ou permanecerá perdido, é o que afirma a Escritura. Perceba que o contexto dessa passagem é ainda mais forte, irmãos, porque Jesus está falando diretamente para os religiosos da época. Gente que se achava dentro da porta, que havia passado pela porta, mas na realidade, irmãos, estavam totalmente equivocados. Gente que conhecia a lei, mas não conhecia o bom pastor. Gente que conhecia as Escrituras, mas não haviam entrado pela porta. Irmão, Jesus não veio oferecer melhorias na sua vida. Ele veio se apresentar como a única entrada para a vida eterna. Então, antes de qualquer coisa, você e eu, nós, precisamos responder pelo menos duas perguntas. Você já entrou pela porta? Ou ainda está tentando construir a sua? Você já entrou pela porta, meu irmão? Ou ainda está tentando se preparar para segui-lo? Qual é a sua dificuldade? Qual é a nossa dificuldade? A passagem apresenta Jesus não apenas como uma porta, dizendo que ele é a porta, mas também demonstra porque só ele pode ser essa porta. Nós estruturamos aqui, irmãos, o sermão em pelo menos 4 considerações. A primeira consideração, nós vamos afirmar que Jesus é a porta porque ele é exclusivo. Isso nós vamos ver no versículo 7 e no versículo 8. As outras 3 considerações nós vamos ver no versículo 9. E ali nós vamos ver que a segunda consideração é que Jesus é a porta porque ele te dá a salvação. A terceira consideração é que Jesus é a porta porque ele te dá liberdade. E a quarta e última consideração é que Jesus é a porta porque ele te satisfaz. E finalmente, irmãos, vamos finalizar trazendo 3 aplicações práticas ao nosso coração. Mais uma vez, irmãos, eu peço que vocês olhem o versículo 7 e o versículo 8, e nós vamos iniciar agora a primeira proposição. Jesus é a porta porque ele é exclusivo. Olha o texto. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Observem, queridos, que o versículo 7, Jesus dá uma declaração forte. Perceba que Jesus está dialogando aqui com fariseus. Jesus está dialogando aqui com pessoas que conheciam as Escrituras. Jesus está dialogando aqui com expertise, com pessoas que
dedicaram as suas vidas ao aprofundamento no estudo da lei. E ele faz uma afirmação, irmãos, muito surpreendente. Ele traz aqui um ar de exclusividade sobre si mesmo. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E a primeira coisa que nós observamos aqui é esse caráter exclusivo que Jesus roga sobre a sua pessoa. Observe, irmãos, que antes de dar essa declaração, ele começa com um conjunto de palavras. Ele vai dizer aí: em verdade, você consegue ver aí no texto? Em verdade vos digo. Os evangelhos normalmente usam esse termo para trazer ênfase ao que será dito posteriormente. Se nós formos olhar aqui no original, é literalmente amém, amém. Você pode olhar, se tiver curiosidade, abrir uma Bíblia em grego, você vai ver que esse em verdade é uma tradução do amém, amém. Um dúplice amém. E é interessante, irmãos, porque essa forma de Jesus se expressar, ele vai trazer aqui uma atenção profunda aos seus destinatários, as pessoas que estão ouvindo. Ele vai dizer: prestem muito atenção no que eu vou dizer. Prestem muito atenção no que eu vou dizer. Isso é interessante, irmãos. Jesus, ele coloca os holofotes sobre si mesmo. Ele diz aos fariseus: o Espírito está dizendo a você nessa noite: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, essa pessoa que estamos vendo nesse texto não é qualquer um. Não estamos falando aqui, irmãos, de qualquer pessoa. Não estamos falando aqui, irmãos, de qualquer personalidade, de qualquer personagem. Mas estamos falando da única porta das ovelhas. Estamos falando, irmãos, daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse texto apresenta que ele é o Rei de Israel, que ele é o Rei da justiça, o Rei das eras, o Rei do céu, o Rei da glória, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E a pergunta, irmãos, que precisamos fazer é: será que nós o conhecemos? Será que conhecemos a Jesus com essa profundidade? Esse Jesus, ele é soberano. Nenhum meio de medir pode definir os seus limites de amor, porque ele é duradouro, ele é completamente sincero, ele é eternamente firme, ele é imortal e poderoso. Será que você conhece Jesus dessa forma? Ele é o maior fenômeno que já cruzou o horizonte desse mundo. Ele é nada mais e nada menos do que o Filho de Deus, meu irmão. Ele é o Salvador dos pecadores, é a peça central da civilização. Ele é incomparável, ele é único, ele é a ideia mais elevada da literatura, ele é a personalidade mais sublime da filosofia, ele é o problema fundamental da alta crítica, ele é a necessidade básica de qualquer teologia, ele é o único qualificado para ser o Salvador do mundo. E precisamos perguntar: será que nós conhecemos esse homem? Ele se compadece, salva, ele te fortalece, sustenta, ele te guarda, ele te guia, ele cura enfermos, ele limpa leprosos, ele perdoa pecados, ele absolve devedores, ele liberta cativos, ele defende os fracos, ele abençoa os jovens, ele serve os desafortunados, ele considera os idosos, ele recompensa os diligentes e ele embeleza os mansos. Será que nós conhecemos a esse Jesus, irmãos? A porta é a chave de todo conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, a porta da libertação, é o caminho da paz, é a estrada da justiça, é a rodovia da santidade, ele é o portal da glória eterna. Será que nós o conhecemos dessa forma, queridos? Ele é incomparável, é invencível, é irresistível. Você não consegue tirá-lo da sua mente, você não consegue tirá-lo das suas mãos, você não consegue viver sem ele, e você não pode resistir a ele. Os fariseus, eles não suportaram, mas descobriram que não podiam detê-lo. Pilatos não pôde detê-lo, Herodes não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo.
Ele é o Rei. Será que você o conhece, irmãos? Como a Escritura o apresenta? Ele é exclusivo. Não pode haver, irmão, meu querido, no seu coração, nenhuma outra porta. Na realidade, irmãos, não existe nenhuma outra porta. Na realidade, irmãos, não existe nenhum outro Salvador, nenhum outro meio que possamos ter acesso à salvação, apenas por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Hernandes Dias Lopes, irmãos, vai falar a seguinte consideração comentando esse texto: ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Não há outra porta, irmãos, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina, não se trata de uma igreja, nenhuma denominação, trata-se exclusivamente de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há, irmãos. E você pode procurar em toda a criação. Você pode procurar no mundo material, no mundo espiritual. Você não vai encontrar uma porta como Cristo. Na realidade, você não vai encontrar nenhuma outra porta, nenhum outro acesso. Apenas Jesus Cristo é a verdadeira porta das ovelhas. Imagine, irmãos, que um homem está gravemente doente. Ele tem uma doença fatal que o vai levar à morte. Imagine que esse homem agora vai procurar um médico. Ele faz todos os exames necessários. Segue todo o protocolo, ele faz tudo. Tudo que o médico pede, ele faz os exames, vai no hospital, conversa com um, conversa com outro. Ele segue o protocolo da forma como foi orientado. Então ele pega os exames, leva ao médico, o médico observa aqueles exames, e o médico vai dizer: só existe um remédio que pode curar você, apenas um. Agora pense nas possibilidades. Talvez aquela pessoa doente diz assim: eu acho isso muito exagerado. Fiz tantos exames, procurei tantos médicos, procurei tantas situações, só existe um remédio, vou procurar uma outra opinião. Não gosto dessa ideia de só uma possibilidade. Talvez eu possa misturar com outras possibilidades. Felizmente o resultado desse paciente foi a morte. Não por culpa do médico. O médico não foi intolerante, mas porque a realidade era exclusiva. Exclusiva. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode alcançar a salvação apenas por meio da pessoa de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há absolutamente ninguém comparado a Jesus de Nazaré, irmãos. O texto já nos apresenta com essa exclusividade, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e apenas Ele pode rogar sobre si essa exclusividade. Ninguém ousaria, irmãos, dizer: confie apenas em mim para a sua salvação. Não. Mas não estamos falando aqui de um homem comum, não estamos falando aqui de um ser histórico, não estamos falando aqui de um mero professor, de um mero mestre. Estamos falando aqui do Salvador do mundo, irmãos. Estamos falando aqui do Salvador da sua alma.
da minha alma. E só se eu entrar por ele, eu terei a vida eterna. Não há outra forma. Não há uma outra porta. Não há um outro caminho. Apenas por meio de Jesus de Nazaré. O texto já nos apresenta esse tom. Jesus é exclusivo. Se ele não é exclusivo na sua vida, que ele seja hoje, meu irmão. Exclusividade. Exclusividade. Apenas Cristo pode salvar a sua alma. O texto vai continuar, peço que vocês coloquem agora os olhos no versículo 8, por gentileza. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Faça essa leitura, por gentileza. Versículo 8. Observe, irmãos, porque Jesus vai aprofundar essa exclusividade. Porque ele vai dizer que todos quanto vieram antes dele são ladrões e salteadores. Todas as portas que se apresentaram às ovelhas são falsas, ele diz. Mas pastor, será que Jesus está falando aqui dos profetas? Afinal, os profetas vieram antes dele. Será que Jesus está falando aqui de João Batista? João Batista veio antes dele. Desculpa. Veio antes dele. Não, irmãos, é claro que não. Jesus não está falando dos profetas. Jesus aqui não está falando de João Batista. Jesus não está falando aqui dos ministros de Deus que ministraram profecias ao povo de Israel, ao povo de Judá. Não. Mas ele está falando aqui dos fariseus, dos líderes religiosos, que quiseram rogar sobre si uma ordem que é apenas de Cristo, que quiseram rogar para si uma posição que apenas Cristo pode ter na sua vida. Os religiosos da época, irmãos, escravizavam as pessoas com a sua religião. Os religiosos da época cegavam as pessoas. Os religiosos da época impediam que as pessoas tivessem acesso a Deus. Os fariseus da época mais atrapalhavam do que ajudavam. Eles eram salteadores, ladrões, falsos, falsas portas. Não levavam as pessoas ao arrependimento, não levavam as pessoas até a luz do mundo, não levavam as pessoas até o acesso a Deus. Jesus aqui está denunciando essas pessoas. São falsas portas. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos pastores que não pregam Cristo. Cuidado com aqueles que se rogam no título de homens de Deus, mas que não apresentam a luz do mundo para a sua alma. Você quer conhecer um verdadeiro pastor? Você quer conhecer um verdadeiro profeta? A mensagem precisa falar de Jesus, de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Nada mais importa. Nenhuma outra mensagem é importante para alimentar a nossa alma, irmãos. Jesus é suficiente. Não é sobre quem eu sou, irmãos, mas é sobre o que Cristo fez por mim. Não é sobre o que eu tenho, mas sobre o que Cristo tem feito por mim. Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o nosso Mestre. Ele é exclusivo. E o texto vai continuar, ele vai dizer, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos, ainda no versículo 8. E aqui nós vamos ver, irmãos, que as verdadeiras ovelhas de Jesus não dão ouvidos a qualquer um. As verdadeiras ovelhas de Jesus não dão ouvidos a qualquer mensagem, a qualquer voz, a qualquer sopro, a qualquer espírito, mas as ovelhas de Cristo dão ouvidos apenas ao bom pastor, a boa palavra, a boa mensagem, o verdadeiro leite espiritual, porque ela sabe que apenas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo pode alimentar a sua alma. Nenhuma outra mensagem, irmãos, nenhuma outra mensagem
pode alimentar a nossa alma. Apenas o Evangelho de Jesus de Nazaré. Pregar Cristo e esse crucificado. Pregar Cristo e esse ressurreto dos mortos. Essa é a verdadeira mensagem. Se Jesus está rogando exclusividade sobre a sua pessoa, ele roga também exclusividade na mensagem. Os fariseus eram falsos porque eles não pregavam Cristo. Os líderes religiosos eram salteadores porque eles não anunciavam a verdade do Evangelho. E da mesma forma, irmãos, as ovelhas de hoje devem estar atentas a qual tipo de mensagem estão ouvindo. Porque o que mais temos hoje, irmãos, infelizmente, são ladrões e salteadores que roubam a mensagem do Evangelho das ovelhas de Cristo. A nossa posição enquanto ovelha deve ser essa, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Porque a verdadeira mensagem sai dos lábios do verdadeiro pastor, da única porta de Jesus de Nazaré. Peço aos irmãos agora que olhem, essa foi a primeira consideração. Agora vamos para a segunda, irmãos, que está no versículo 9, por gentileza. Os irmãos podem ler, por favor? Segunda consideração, Jesus é a porta porque Ele te dá a salvação. Vocês podem repetir comigo? Jesus é a porta porque Ele te dá a salvação. Observe o que Jesus diz aqui. Ele inicia o versículo 9 repetindo a afirmação. Isso é interessante. Ele fala no versículo 7 que Ele é a porta das ovelhas. No versículo 9 ele fala mais uma vez. Ele quer deixar bem clara essa mensagem. Essa exclusividade ele quer deixar muito clara aos seus ouvintes. Ele repete, ele diz: eu sou a porta. E lembrem, irmãos, que essas declarações do eu sou trazem em Cristo uma característica de divindade. Jesus dá essas declarações do eu sou para dizer ao seu público de que Ele é Deus. Ele quer deixar muito claro aos seus ouvintes que Ele não é um homem comum, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que está diante deles. E Ele sendo o Deus Todo-Poderoso, as suas palavras são confiáveis. As suas palavras são dignas de total confiança. Tendo essa perspectiva, ele afirma mais uma vez: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E agora, irmãos, Jesus ele faz essa afirmação no versículo 7. No versículo 9, ele vai começar a justificar por que ele é a porta. Ele vai começar a qualificar. Ele vai começar agora a dar os motivos pelos quais ele pode se chamar de a porta. E o primeiro motivo é: aquele que entrar por mim. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta, irmãos, porque Ele, e apenas Ele, pode dar ao homem, ao pobre pecador, irmãos, a vida eterna. E perceba que ele inicia dizendo: eu sou a porta, e ele vai dizer: se alguém entrar por mim. E essa frase é interessante, irmãos, porque aqui é um convite para experimentar dele. Diferentemente do comportamento dos fariseus, dos líderes religiosos, Jesus diz: o seu compromisso precisa ser comigo, com a minha pessoa, com quem eu sou. Eu preciso que você tenha um relacionamento comigo, experimente de mim. E essa forma de tratamento, ela não é estranha, irmãos. Nas duas declarações anteriores que nós vimos, em João capítulo 6 e João capítulo 8, Jesus trata da mesma forma. Observe João 6,35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Observe João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. A relação da porta com as ovelhas, a relação do pão com quem tem fome, a relação da luz com quem está nas trevas é a mesma. É um chamamento, é um chamado a se relacionar com o eu sou. É um chamado, é um relacionamento para experimentar de Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito diferente do que era apresentado pelos fariseus. Jesus quer relacionamento, Jesus quer vida, Ele quer a sua vida, meu irmão. Ele quer a sua vida. Não é simplesmente o fato de você saber que Ele é a porta. Não é simplesmente o fato de você ser conhecedor teórico da mensagem do Evangelho. Não é simplesmente você ter um conhecimento histórico de quem é Jesus, um conhecimento filosófico de quem é Jesus, um conhecimento social de quem é Jesus. Não é só conhecimento, irmãos, é vida. Jesus pede vida, Jesus exige vida, Jesus exige relacionamento. Você precisa entrar por Ele. Você precisa experimentar dele, você precisa comer, beber dele, entrar na luz dele, porque ele é exclusivo, irmão. É uma exigência de vida, é uma exigência de entrega. Não é apenas olhar a porta. Olha que porta bonita, é uma porta de madeira. Mas pastor, eu não quero entrar por ela. Eu quero apenas observar de longe. Eu quero apenas observar de longe. Para mim já é o suficiente. Olhar de longe é uma porta muito bonita, ela brilha, mas eu quero apenas observar de longe. Não, meu irmão. Você precisa entrar por ela. Você precisa pegar na maçaneta e abrir aquela porta, porque é apenas passando para a porta que você terá a vida eterna. É apenas passando pela porta, não apenas olhando, não apenas admirando, não apenas conhecendo os detalhes da porta, não, mas entrando por ela. Isso é prática, isso é vida, isso é relacionamento com a porta. Nós precisamos disso, irmãos. E é apenas por meio disso que vamos ter a vida eterna. É apenas por meio disso que vamos ter a vida eterna. Ele vai dizer, se alguém entrar por mim. Pastor, como é que eu consigo entrar pela porta? Como é que eu consigo entrar pela porta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e o seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pastor, como eu posso entrar pela porta? Fé e arrependimento. Fé e arrependimento, irmãos. Fé e arrependimento, irmãos. Não é o seu dinheiro, não é o seu status social, não é quem você é, não é em qual família você pertence, mas apenas pela fé. Apenas por meio do arrependimento, apenas por meio da fé e do arrependimento, você pode entrar por essa porta. Fé, confiar, crer de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua existência, crer que Jesus é a única porta. Crer que Jesus é o único Salvador do mundo. E essa fé produz arrependimento. Você não pode entrar pela porta se você não se arrepende dos seus pecados, irmão. Porque é o pecado que te impede de entrar na porta.
Sabe essa sensação? Eu estou vendo a porta, pastor, mas eu não quero entrar. Eu não quero relacionamento. Sabe por que você é assim? Porque o seu coração é duro dessa forma por conta do pecado que habita dentro dele. O pecado te cega, o pecado te ilude, o pecado endurece o seu coração de uma forma tão profunda que parece que as batidas dos martelos do evangelho quebra. Mas eu quero dizer para você, o evangelho é mais forte do que o seu pecado. O sangue de Cristo é mais forte do que o seu pecado. Não pense, meu querido, que o seu pecado é mais forte do que Cristo. O sangue de Cristo pode te perdoar de qualquer pecado. Não importa o crime que você cometeu. Não importa o pecado que você cometeu. Pastor, você não conhece a minha vida? Eu não conheço, não. Mas Jesus conhece. E foi por você que ele morreu. Ele olhou para você enquanto estava morrendo na cruz. Ele olhou para a sua alma quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Certa vez, irmãos, em uma casa, durante a noite, começou um incêndio. No início ninguém percebeu, porque apenas tinha uma fumaça leve, quase imperceptível. Mas em poucos minutos, irmãos, o fogo começou a tomar conta da casa. Um homem acordou, começou a tossir, porque tinha muita fumaça ali, e ele se viu perdido. Afinal, era de noite, estava tudo escuro e a casa estava cheia de fumaça. Ele não conseguia enxergar direito. Ele começou a correr para um lado, para o outro, e não havia saída. Ele tentou apagar o fogo, mas não conseguiu. Ele tentou pular a janela da casa, mas percebeu que era alto demais. Ele tentou se esconder, mas a fumaça o perseguia e o fogo ia aumentando. Quanto mais ele tentava se salvar sozinho, mais perto da morte ele ficava. Até que no meio da fumaça, ele viu algo interessante. Uma porta estava aberta. Do outro lado, alguém gritava: por aqui, aqui é a saída, se salve. Olha, a porta está aberta, corra, fuja do fogo, fuja da fumaça, corra, a porta está aberta. Mas ele hesitou. Ele começou a pensar: será que não há uma outra saída? Não, eu não preciso dessa porta. Eu vou conseguir me salvar sozinho. Eu só preciso enxergar mais um pouco. Eu só preciso conseguir tossir menos. Eu só preciso conseguir me desviar do fogo. Não, eu não preciso da porta. Eu preciso apenas ter um espaço em algum outro ambiente para me salvar das chamas. Enquanto ele pensava, o fogo avançava. A verdade era simples, não havia outra saída, só tinha aquela porta. Quando finalmente ele decidiu correr até ela, já estava quase sem ar. Ele atravessou e caiu do outro lado. O ar voltou, a vida voltou, e só então ele entendeu: a porta não era uma opção. Era a diferença entre a vida e a morte. A porta não é uma opção. A porta é a única saída. Entende, irmãos? Não estou pregando aqui uma opção à salvação. Estou pregando o único caminho para a salvação. A única porta. Não existe outra saída. Essa é a segunda consideração, irmãos. Observe agora mais uma vez o versículo 9. Eu vou pedir a paciência dos irmãos para vocês lerem mais uma vez. Nós vamos para a terceira consideração, por gentileza. Observe, irmãos, que a segunda justificativa que Cristo dá para ele ser a porta, nós encontramos mais uma vez no versículo 9. Observe que ele vai dizer: eu sou a porta, e ele vai dizer:
Se alguém entrar por mim, será salvo. E ele vai dizer, entrará e sairá. Entrará e sairá, é o que ele vai dizer. Jesus é a porta porque ele te dá liberdade. Você pode repetir isso comigo? Jesus é a porta porque ele te dá liberdade. Isso é muito interessante, irmãos, porque a pregação dos fariseus, eles traziam um ar de escravidão. E nós precisamos observar essa afirmação de Cristo de acordo com o contexto. Jesus estava dialogando com os fariseus, estava criticando. Se vocês voltarem no capítulo anterior, no capítulo 9, a Escritura vai mostrar a vida de um homem que foi cego de nascença e que Jesus o curou. Diz a Escritura que Jesus pegou a terra molhada, fez um lodozinho, colocou nos olhos daquele cego e a vista dele foi restaurada. Após essa cura maravilhosa, os fariseus começam a questionar aquele homem. Como é que ele foi curado? Ele não é cego de nascença? Chama ele aí. Ele começa a explicar. Chama os pais dele aí. Esse menino não era cego de nascença? E os pais olhando, sim, ele é cego. Agora, como ele foi curado, nós não sabemos. Ele já é maior, pergunta para ele. Porque eles estavam com medo da escravidão da religião, com medo da censura da religião. Eles perguntam mais uma vez para aquele cego de nascença, ele vai dizer, rapaz, quem me curou não sei. Eu sei que eu antes era cego e agora eu vejo. Eu antes era cego e agora eu vejo. A dureza da religião era tão grande, irmãos, que eles não conseguiam ver o milagre. Eles não conseguiam ver a cura. Eles não conseguiam ver a libertação. Jesus é a porta. Ele te dá liberdade. Sabe, irmãos, entrar pela porta não é sinônimo de assumir uma religião. Entrar pela porta é muito mais do que simplesmente seguir uma agenda religiosa. Entrar pela porta é o significado da verdadeira liberdade. A porta se conduz à escravidão, diz Hernandes Dias Lopes. Mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra e sai. As ovelhas de Cristo são livres. Deus nos chamou para a liberdade. A religião, quando é mal compreendida, irmãos, causa escravidão. A religião, quando é mal compreendida, causa escravidão. E eu quero observar com vocês um outro aspecto. Jesus, além de nos livrar da religião, Ele nos livra dos nossos pecados. Perceba que Cristo nos liberta do domínio do pecado. Esse pecado que impede com que você entre pela porta, ele é completamente amarrado por Cristo. Ele é completamente vencido por Cristo. E as ovelhas do bom pastor agora têm condições de lutarem contra os seus pecados. É o próprio João que vai dizer, João 8, 33 a 36, responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entrará e sairá. As ovelhas de Cristo que passam pela porta são livres do mal do pecado. São livres do mal da religião. São livres de tudo aquilo que impedem que elas conheçam a verdadeira porta. Tudo que os cega, tudo que coloca venda nos seus olhos e tampões nos seus ouvidos e amarram os seus tornozelos,
Cristo livra. Sabe, irmãos, o pecado, ele é tão ruim. Ele te escraviza, ele te acorrenta, ele te coloca em prisões profundas. Quantas pessoas estão perdidas nas drogas? Quantas pessoas estão perdidas na pornografia? Quantas pessoas estão num poço sem fundo, nos vícios, no adultério, na fornicação, na homossexualidade, nos desvios de caráter, na corrupção? Quantos pecados, irmãos, essa humanidade tem levado durante a sua era? Pessoas presas, pessoas espiritualmente acorrentadas em grilhões. Mas o Cristo que estamos pregando nessa noite é aquele que quebra as correntes, quebra as algemas do pecado, abre as portas das celas, derruba as prisões eternas. Você é testemunha disso. Você que é crente nessa noite, você sabe o que Jesus fez por você, como Ele te livrou dos seus pecados, da morte. Essa porta te dá liberdade. Você pode voar. Você pode se encontrar com o seu Cristo. E o pecado não pode mais impedir, irmãos, de você ter acesso ao Pai. De você ter acesso ao aprisco das ovelhas. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Porque o Filho nos libertou. Então, verdadeiramente, nós somos livres. Quarta consideração, já chegando no final do sermão, irmãos. João 10, 9. E a última vez que eu vou pedir para vocês lerem, tá? João 10, 9. Vamos para a última consideração. Por gentileza. Observe, irmãos, que a terceira qualificação que Jesus dá no versículo 9 é o achará pastagem. E eu quero que você repita comigo: Jesus é a porta porque Ele te satisfaz. Jesus é a porta porque Ele... A vida que Cristo oferece às suas ovelhas não é qualquer vida, mas é uma vida abundante. Observe o versículo 10, logo após o versículo 9. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para... É qualquer vida, irmãos? É uma vida qualquer que Jesus tinha para te oferecer? É uma vida abundante. É uma vida mais do que abundante. Sabe por quê, irmãos? Porque é apenas por meio de Jesus Cristo que nós vamos aprender a viver de verdade. É apenas a partir do encontro com Cristo que o próprio pecador tenha a experiência de ser plenamente satisfeito. É apenas passando pela porta, irmãos, que o pecador vai experimentar a vida real, a realidade. Porque o pecado é ilusão, o pecado nos escraviza, o pecado nos ilude, o pecado nos engana. O pecado tira de nós a realidade é Cristo, irmão. É apenas por meio de Jesus que você vai respirar de verdade. É apenas por meio de Jesus que você vai ter uma vida de verdade. Porque você vai encontrar pasto verde. Você vai encontrar a verdadeira comida. Você vai encontrar a verdadeira satisfação para a sua alma. A sua barriga vai pela primeira vez ser cheia de verdade, porque o pasto que Ele oferece é a verdadeira comida. O pasto que Ele oferece às suas ovelhas é a verdadeira comida, irmãos. Nele há provisão farta e vida abundante, diz Hernandes.
A nossa provisão espiritual é encontrada em Cristo. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. O legalismo farisaico estava matando as pessoas, mas quem vai a Jesus encontra uma vida maiúscula, superlativa, abundante. A todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tem dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Em finos manjares. Por que gastar a sua vida, meu querido, naquilo que nunca vai lhe satisfazer? Por que entregar a sua alma ao pecado, que só vai te iludir? Por que entregar a sua alma a esse mundo, que vai apenas te enganar? Por que não entregar a sua alma a Cristo? Por que não entrar pela porta? Por que não confiar que Ele pode te dar uma vida mais que abundante? Observe, meu querido, a sua vida não se limita a esse plano, a sua vida não se limita a essa era, mas há uma vida eterna nos aguardando, e apenas por meio na porta, apenas passando por essa porta, que você terá a vida eterna, a vida eterna. Eu quero pedir ao Ministério Gratidão que se posicionasse. E eu queria que a gente cantasse mais uma vez a música Jesus é o Centro. Mas antes da gente cantar, eu queria que você fechasse seus olhos. Porque eu queria fazer uma pergunta. Jesus é a única opção, irmão. Jesus é a única possibilidade. Você pode passar a sua vida inteira correndo atrás de portas, atrás de luzes, atrás de circunstâncias, atrás de qualquer outra coisa, mas apenas Jesus de Nazaré pode te dar a vida eterna. Apenas Jesus de Nazaré pode te dar a vida eterna. Por que gastar a sua vida com o que não é pão? Por que gastar o suor do seu rosto com aquilo que não te satisfaz? Porque você simplesmente não olha para Jesus nessa noite e alcança por meio do seu sangue a vida eterna.